Graça e paz, nós estamos aqui nessa live hoje, né, mais um dia depois de algum tempo, para nós voltarmos aqui a falar da palavra de Deus. Estou aqui com a Renata, que está comigo aqui, também Kelly, minha esposa, que está ali do lado. A gente lançou o convite, né, e as pessoas, elas estão sempre, ficam à vontade, né. Nós estamos aqui à disposição e vamos estar nesse momento começando essa live. Eu queria começar, né, orando, pedindo a Deus que nos dê sabedoria, nos dê inteligência, esses momentos que nós vamos passar aqui. Amém? Senhor Deus e Pai, em nome de Jesus, eu quero nesse momento pedir a Ti a Tua bênção, a Tua graça, Tua proteção para nós, Tua filha que está retornando para casa, nós que já estamos aqui em casa, nossos filhos que estão em casa também, alguns voltando do trabalho, outros estudando. Eu peço a tua proteção para todos os nossos familiares. Guarda-nos na tua presença e faz com que nós possamos verdadeiramente andar segundo a tua vontade, segundo aquilo que está proposto no teu coração. Ajuda-nos, Deus, nessa noite, no nome de Jesus, nós pedimos a ti. Amém e amém. Então, Renata, que está ouvindo, né, porque ela está no ônibus, e Kelly, que está aqui, a gente tem falado a respeito sobre os novos limiares da fé, né? Sobre o que a fé pode fazer na nossa vida se nós realmente colocarmos Deus em primeiro lugar, se acreditarmos naquilo que nós muitas das vezes buscamos, muitas das vezes nós cantamos na igreja, né? Porque muitas das vezes nós cantamos na igreja, muitas das vezes nós participamos nos cultos, muitas das vezes nós fazemos tantas coisas e, na verdade, a gente faz porque os outros estão fazendo, né? Eu estava até falando hoje na consagração, né, pela manhã, com as irmãs, que a gente às vezes canta. Falei ontem também no culto de oração, às vezes nós cantamos, às vezes nós lemos, e às vezes nós até pregamos. Mas quando é a hora da gente realmente colocar em prática a nossa fé, a gente simplesmente não faz como deveria fazer. Isso não todos nós, muitas das vezes, quando estamos sofrendo uma determinada pressão, né, a tendência nossa é a gente tentar dar o nosso jeito. E não, às vezes, pedir a Deus que nos ajude, que dê jeito, que dê um jeito para nós, né? Que realmente Ele tome e seja Senhor da nossa vida. Mas nós hoje, o tema de hoje, inclusive, nós vamos falar sobre a questão de quando nós confessamos, né? Confessamos sobre dos privilégios do crente, né, em Cristo. Aquilo que Deus, né, tem reservado para nós, quando nós acreditamos, quando nós cremos que Cristo ele realmente, né, está tomando conta da nossa vida, que Ele realmente está tomando conta de tudo aquilo que Ele tem nos dado. Porque, na verdade, a própria vida é Deus que deu, entende? A própria vida é o próprio Deus que deu, e a situação do próprio Deus que deu a vida, esse Deus é o Deus que, ao mesmo tempo que Ele nos deu a vida, Ele também quer nos conduzir em caminhos, sabe, tranquilos, como diz até o Salmo 23, né? Águas tranquilas, pastos verdejantes, né? Para que a bondade e a misericórdia nos sigam. Mas qual é a necessidade de nós confessarmos sempre a Cristo, né, como nosso Senhor, como nosso Salvador? É para que Ele, né, possa usar dessa confissão que nós fazemos uma arma espiritual. É quando nós, eu e você, quando nós estamos, na verdade, dando a ele a legalidade para que ele haja na nossa vida. Da mesma forma como existe também que alguém
que dá a legalidade para o inimigo agir no mundo espiritual, na vida da pessoa, também nós precisamos dar ao Senhor a legalidade para que Ele possa nos proteger, para que Ele possa nos guardar, para que Ele possa usar, né, para conosco de bondade, benevolência e também de proteção. A Bíblia é clara quando diz que se nós confessarmos, né, a Deus, que Jesus Cristo é o nosso Salvador, né, seremos salvos. Então essa é uma questão da confissão. E olha o que diz aqui numa verdade central, quando sabemos o que somos em Cristo e pensamos à altura disso, quando cremos nisso e o confessamos, nada poderá fazer fracassar a nossa vida. Nada. Nada poderá fazer fracassar. E 2 Coríntios 5,17, ele fala justamente de algo nesse sentido. Olha o que diz. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. As coisas antigas já passaram, eis que se fizeram novas. Nós falamos um tempo atrás a respeito disso. Se quando nós confessamos e cremos que o Senhor ele pode agir a nosso favor, ele não só vai agir, né, mas ele vai fazer todas as coisas novas mesmo. O problema todo é que às vezes, nós estávamos até conversando aqui há um tempinho atrás, Renata, a respeito de como nós devemos proceder e também da confiança, né, de que as pessoas... Chegou? Da confiança que nós... Cheguei, pastor. Amém. Glória a Deus. Da confiança que nós temos, né? E que as pessoas têm em nós. Um exemplo, né? Eu estava falando com Kelly que eu fiz alguns pedidos a algumas pessoas, alguns amigos, né? E amigas. E os amigos e as amigas, né? Muitas das vezes, aqueles muitas das vezes que caminham com a gente, né? Que tá sempre com a gente, ficam... como é que você falou, Kelly? Que ficam meio... Não ficam receosos, não. Ficam... Não se doam. É mais ou menos assim. Não se doam, né? Como alguns que pouco caminham com a gente, tá? Sabe? Pra gente... E confiam em nós. Eu tava dando até o exemplo de uma pessoa que eu fiz um pedido a ela. Eu não posso dizer qual foi o pedido, né? Porque é uma questão que não está aqui nesse momento relacionado ao que nós estamos tratando, que é a palavra de Deus, que as questões espirituais, né? Então, a pessoa ela disse assim para mim, ela falou, pastor Gremi, eu não conheço essas duas pessoas. Tá dando para entender, né? Então, eu não conheço essas duas pessoas, mas eu conheço o Senhor. Então, por causa de eu conhecer o Senhor, eu vou fazer o que o Senhor está me pedindo. E aí, aonde a gente, às vezes, não compreende, até mesmo como essa palavra que nós lemos. Aquele que está em Cristo, sabe, é nova criatura. As coisas velhas passaram e tudo se fez novo. As coisas foram feitas novas. Inclusive, eu achei interessante quando essa pessoa, o nome dela é Nelma, né? É Nelma, até de Arnaldo, que foi irmão de Gomes, né? Que foi marido de Marli. Eu achei interessante a Nelma falar sobre isso, Renata e Kelly, porque é uma pessoa que quase não caminha assim comigo. A gente tem muito contato mesmo na igreja, assim, né? Algumas vezes a gente já teve em festa, em alguma outra situação assim, mas não é sempre. Por que eu tô dizendo isso para vocês? O meu relacionamento com ela não é tanto como é com outras pessoas, com outros amigos. E ela demonstrou uma confiança muito maior em mim do que quem tá perto, que ela tá falando aqui, né? Em quem tá perto. Eu te agradeço, Renata. É como eu disse para você, sabe? Se eu tiver que me esforçar para estar só com você, e Kelly também, que minha esposa, quando ela não tá trabalhando, ela tá aqui, né? Eu vou me esforçar, porque quem tá longe, muitas das vezes, dá mais valor. Ponto. E é isso o que nós vemos às vezes, Renata.
às vezes pessoas que estão fora, que não estão, conseguem, Deus abençoa tão tremendamente, porque muitas das vezes elas querem estar mais próximas de Deus, ainda que seja um pouco, porque elas confiam, a confiança delas é muito grande, e aí elas recebem. É isso que eu senti nesse exemplo. Quem está em Cristo é nova criatura. Eu falei ontem no culto de oração e falei também hoje. Eu falei, nós cantamos muitas das vezes que confiamos, sabe, em Cristo, que nós confiamos em Deus, mas na verdade nós não confiamos de verdade, sabe? Nós confiamos em parte, porque quando a gente precisa, quando a gente realmente precisa, como é que eu falei ontem? Eu dei o exemplo de Ana, né? Ana, eu disse que Ana, ela vivia chorando, né? E que porque Deus havia cerrado a madre, ela não concebia, né? Não tinha filhos. Mas num dado momento, Ana, ela usou de uma sabedoria tremenda. O que Ana fez? Ana simplesmente disse o seguinte: Ana virou e falou para Deus, viu que Deus precisava. Ana queria um filho, mas Deus precisava de um profeta. Deus precisava de um juiz. Deus precisava de alguém que era realmente, sabe, uma pessoa que Deus poderia contar. E às vezes, e aí Ana fez aquela proposta: Senhor, se tu me der um filho, eu te devolvo ele para que ele sirva na tua casa. Então, não é que Ana barganhou, não, tá me compreendendo, Renata? Não é que Ana barganhou, mas Ana, ela viu aí uma oportunidade. Muitas das vezes, nós queremos que Deus nos abençoe, que Deus nos dê uma vitória, que Deus faça um milagre, sabe, na nossa vida. Mas a pergunta que eu fiz ontem foi a seguinte: se você receber essa vitória hoje, como Ana recebeu o filho, o que é que você vai fazer? O que você vai fazer? Eu me perguntei, eu tenho me perguntado esses últimos dias agora. Eu tenho me perguntado, sabe, Deus, a gente faz muitos planos com que Deus ainda nem nos deu, né? Nem nos deu. Mas quando Ele nos dá, a gente às vezes já fez projetos e às vezes não era da vontade de Deus. Não era aquilo que Deus havia planejado para aquilo, sabe? Tá me entendendo? Então, há situações que a gente precisa literalmente depositar aos pés do Senhor. Foi o que Ana fez. Esse texto, né, só foi escrito 2, 3 mil anos depois, né? Ou 1000 anos depois. Vamos dizer assim, 1000 e poucos anos depois. Mas que seria uma nova criatura quem confia em Cristo. Mas Ana confiou tanto em Deus, que Deus deu o filho, ela devolveu a Deus. Deus fez de Samuel um profeta, um juiz, um dos maiores juízes e profetas naquela época. Mas ao mesmo tempo, Deus concedeu o que estava no coração de Ana, e ao mesmo tempo, por ela ter cumprido a palavra dela, porque muitas das vezes, Renata, nós não cumprimos a nossa palavra com Deus. Sabe, nós não cumprimos. Pastor, Oi, pode falar. no livro Vaso para a Honra, tem exatamente essa parte aí também. É mesmo. Não, peraí, deixa eu ver. Eu não me lembro. Não foi no livro, não. Perdão, foi em outra coisa, meu Deus, desculpa. Foi em outra coisa que eu li. Não, foi numa pregação da Rebeca. Agora, que o marido dela, o Daniel, falou que iria entregar uns folhetos. E ele não entregou. E aí a vida deles começou a dar vários tipos de problemas, e ela pediu para ele orar a Deus. Aí ele foi levado até a presença de Deus, onde Satanás chegou lá e falou que ele era mentiroso. Aí ele falou: eu não sou mentiroso. Você é sim, porque você prometeu entregar uns folhetos e até agora você não entregou.
Então, isso significa exatamente isso aí, que a gente não cumpre com aquilo que fala, né, pastor? E eu também ontem eu usei muito numa situação, dizendo, sabe o quê? Eu falei assim, porque no mundo espiritual, trazendo nesse contexto, no mundo espiritual as pessoas pensam que elas fazem o que querem, entende? E falam mentira, sabe? Eu tô falando assim, mentira mesmo, ou até mesmo coisinhas pequenas que a gente não entende, mas é o que eu disse lá atrás da legalidade. É o que eu disse às vezes da pessoa, ela canta lá. Eu falei ontem uma coisa assim, eu falei no culto de oração, daquele louvor, que meus pés somente vão onde os santos possam ir. Porque quando a gente chega num determinado lugar, a gente entra num determinado lugar, e aquele lugar, eu não sei se acontece com você, Renata, com a gente acontece. Às vezes a gente entra num lugar, o pessoal tá espantando moscas, literalmente. Eu falei domingo no culto que eu preguei. O pessoal tá espantando moscas, mas quando a gente entra, daqui a pouco o lugar começa a encher, sabe por quê? Porque sobre nossa vida está a bênção do Senhor. Sobre nossa vida está a bênção de Deus, sabe? E muitas das vezes a gente não entende isso. Eu falo isso para Kelly, com respeito ao nosso salão. Eu falo agora para você com respeito à loja. Ah, mas a loja não é minha, a loja não é sua, mas você é a gerente. Entende? E eu sempre falo com meus filhos assim, filho, Deus às vezes dá um emprego para nós que é para a gente aprenda como administra uma lâmpada que fica acesa e a gente vai ali e apaga. Não é para, puxando o saco do patrão. É porque, na verdade, a gente tem que doutrinar a nossa mente para que a gente possa entender que gasta ficar aceso à toa. Porque para quando nós tivermos a nossa, né, como nós temos hoje no salão, a gente sabe quanto custa, sabe? E é isso aí que eu estava falando para eles lá. A gente às vezes não entende as oportunidades. E às vezes a gente vai a determinados lugares que de repente enche. A gente tem que tomar cuidado até quem a gente abençoa com os nossos pés, com a nossa presença. Porque sobre nós está a bênção do Senhor. Tá? E aí o que diz aqui quando a gente fala sobre essa situação de você entender, confessar e compreender o que Cristo quer dizer, que você é nova criatura em todos os sentidos. Hoje, a gente só não tem o poder, tá, de ser igual a Ele no mundo espiritual. Né? Quando estava o pessoal lá reunido, de repente ele entrou com as portas estavam cerradas, fechadas, né? Ele passou como se sem abrir portas e disse para eles: Pai, sejam convosco. É esse corpo glorioso que nós vamos ter. Entende? Então a gente precisa compreender isso. E a gente acreditando nisso, né? Aí vem aquela situação. Quando você cumpre o que você prometeu a Deus, e foi o caso de Ana, né? Quando ela cumpriu, Deus tomou aquele menino que foi cuidado por todos, né? Porque eu pensava antigamente assim, ai meu Deus, que peninha. Imagina Samuel, uma criança naquele lugar, e aqueles 2 filhos, né? Ofni e Finéias, juntamente com Eli, que era um sacerdote que estava sem a visão de Deus, e aquele Ofni e Finéias dando cascudo no Samuel. Não, gente. Funcionava uma engrenagem no tabernáculo. Entende? Funcionava ali pessoas que cuidavam do tabernáculo, que lavavam os utensílios, que cuidavam, limpavam, sabe? Que tiravam as cinzas das ofertas, que cozinhavam as ofertas para oferecer, entende? Então tinha todo ali um grupo de pessoas, os levitas, né? E aqueles também que haviam sido chamados para futuramente assumir o sacerdócio. Eli e os filhos dele, eram apenas sacerdotes e sumo sacerdote. O erro de Eli foi não corrigir os 2 sacerdotes que eram responsáveis pelas ofertas. Mas quando Samuel está ali, existe todo um contexto. Eu estava falando para Deus que era como assim?
Samuel sozinho, largado lá, só ali de um em um ano. Não, existia toda uma situação e existia um cuidado de Deus. E eu disse no domingo, eu falei, esse cuidado é o cuidado que Deus tem comigo, que Deus tem com a Kelly, que Deus tem com você, Renata, que Deus tem com o Hélio, com o Kawai, que Deus tem com a nossa família, que Deus tem com a nossa igreja, sabe? Que Deus tem com cada um de nós. Deus tem esse cuidado. E é esse cuidado que a gente precisa entender. Que o Senhor, tudo bem, que a gente... Esse cuidado que Deus tem conosco, sabe? Comigo, com vocês, com nossos filhos, com o seu esposo, com a minha esposa, sabe? É o mesmo cuidado que Deus teve com Samuel. Só que teve uma coisa, quando Ana entendeu, olha como que são as questões da confiança de Ana. Foi tanta que ela cumpriu o que ela havia falado, mas ao mesmo tempo ela voltou para casa. Ela não voltou para casa triste. Ela voltou com um coração feliz, alegre. E Deus agora dá mais filhos para Ana. Entende? Então é isso. A gente às vezes é mesquinho. É aquela palavra, sabe? Do homem que foi viajar e deixou 5 moedas com um, 2 moedas com outro. Eu não sei se agora se é 2, se é 1, se é 3, não sei. E 1 moeda com um. O que tinha 5, granjeou lá, trabalhou, ganhou mais 5. O que tinha 2, o 3, não me lembro agora direito. Acho que era 2. Ganhou mais 2, mas o que tinha 1, enterrou. Às vezes, Deus nos dá uma coisa, sabe? E a gente não usa aquilo para o crescimento do reino de Deus. A gente usa para nosso benefício. E sabe o que acontece? A gente toma aquilo e esconde para ninguém tomar da gente. Mas quem está em Cristo, como nós lemos aqui, e confessa Cristo, e tem a Cristo como aquele que comanda, que domina, que fortalece, o que acontece? O Senhor, ele multiplica. Ana pediu 1. Aí parece que teve mais 3 ou 4 filhos. Entende? Eu não me lembro agora se é 3 ou se é 4. Mas eu quero dizer o seguinte, que o que ela devolveu para Deus, Deus deu a ela em abundância. Às vezes, a gente precisa entender isso. Nós que somos nova criatura em Cristo. Amém? Alguma coisa? Para a gente fechar essa parte? Tudo bem? Pode falar para mim, para sair aqui a voz aqui, senão vai falar, acha que eu tô falando para eu mesmo. Pode falar. Entendi perfeitamente, pastor. Até liguei com aquilo que eu tinha ouvido, que às vezes o que a gente esquece e não cumpre por esquecimento, o nosso inimigo vai até o nosso Deus dizer que nós somos mentirosos. Sendo que é uma coisa que a gente acha que é boba, mas não é. É verdade. Não é. Não é verdade. E a gente precisa entender que quando a palavra de Deus diz que nós vamos dar conta de toda palavra frívola, entendeu? É muito complicado. Amém? Vamos fechar então isso aqui. E por causa do tempo ali, né? Mas por causa da gravação, para não ficar muito pesada. Porque a gente pode ir até 29, mas aí a gente fecha com 23 para não ficar muito pesado, para a gente não colocar lá. Amém? Então nós vamos fechar essa parte que nós falamos sobre a confissão, né? E o privilégio de confessar a Cristo como nosso Salvador. E também fizemos essas colocações sobre Ana e sobre a questão de nós entendermos o que é realmente estar e entregar tudo a Cristo. Amém? Já voltamos.